somente crer, tudo é possível. Somente Pai Celestial, Deus Eterno, nós te agradecemos por mais essa manhã, Senhor, pelo sol que está brilhando, ó Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado para nós, Senhor. Nós temos a grande oportunidade, Senhor, de te adorar, Pai, pois para isso o Senhor tem nos chamado. O Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Pai, e nós estamos, Senhor, nesta manhã, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados pelo Senhor, Pai, para te adorar. Nós somos adoradores, meu Deus, e a prova que nós somos adoradores é que nós temos prazer de estar na casa do Senhor. Pai, no Velho Testamento, todo o pecador, todo o israelita, todos aqueles que adoravam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, tinha que ir ao templo, oferecer sacrifício. E Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que o nosso corpo, Pai amado, é feito como um sacrifício de adoração a Ti. E para isso nós estamos aqui nesta manhã, para oferecer a Ti, ó Pai amado, a nossa adoração, o nosso louvor. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude, nos dê o entendimento, nos dê sabedoria, nos ensine a Tua palavra, pois é promessa do Senhor Jesus que o Espírito Santo nos guiaria, que o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade, meu Deus. Ó Senhor amado, há muitas verdades, parcialidade da verdade, mas, Senhor, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E nós te pedimos, meu Deus, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos ensine nessa nossa primeira escola dominical, Pai amado, que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, nos ensinando, nos instruindo, abrindo os nossos entendimentos, circuncidando o nosso ouvido e o nosso coração para apreciar a palavra, o pão do céu que o Senhor tem dado para nós, Senhor, que o Senhor possa converter corações, que o Senhor possa nos purificar, nos santificar, nos ajudar em nossa caminhada terrena aqui na terra. Oh, meu Deus, como é bom estar aqui nesta manhã, ao pôr do sol, adorar o Senhor, meu Deus, ver o nascer do sol, Pai. Oh, Deus, como é bom, há uma alegria em nossos corações em sermos adoradores, Pai. É uma alegria, é um prazer, meu Deus, te adorar, pois para isso o Senhor nos chamou, porque nós teremos uma eternidade, Pai amado, para estar contigo. Ó Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, se faça presente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ei, maravilha, né? Primeira escola dominical, que coisa boa, né? Nós tentamos fazer um cafezinho aí. Quem tomou café aqui? Chegou e tomou um cafezinho. Opa, muita gente tomou café. Então tá bom, foi bom, né? Foi bom preparar um cafezinho, né? Eu tomei um cafezinho com cuscuz resdonté. Quem conhece cuscuz resdonté? Ah, moça, o que é então? É o cuscuz que sobrou de ontem, né? O cuscuzinho que sobrou de ontem. Cuscuz, quanto mais de um dia para o outro, parece ficar mais gostoso, né? Fica na cuscuzeira ali, aí você esquenta, fica gostoso, né? Um cuscuzinho é gostoso demais. Mas nesse cuscuz aí, milharina, esse flocão não, viu? Esse aí não é muito bom, não. Você quer comprar, vai comprar um cuscuz não transgênico. Tá? Não, é R$3, foi isso que o senhor comprou 10 para mim, irmão Giovanni? 3 e pouco, não é? Aquele pacote, 3 e pouco, um pacote de cuscuz não transgênico. Mas o gosto, gente, é diferente. Hã?
Não, eu vou comprar, eu vou vender por 10, viu? É, qualquer mercado, né, irmão Giovanni? Qual é, ó? Ninguém achou? Ah, que é isso? De... Ah, que é? Mas não é não? Você vê que os mercados querem matar nós mesmo. Ontem eu estava aqui, ó. Ontem eu estava no Atacadão, escuta só. Eu com o José aqui, ó, a gente conversando, vamos procurando feijão. Nós estamos procurando alimento não transgênico, irmão, e é difícil. Finalmente achei um feijão, ó. Não transgênico. É o... Oh, meu Deus, qual é a marca? Estava no Atacadão. E aí o homem disse assim, como é que é esse negócio aí? A segunda pessoa que eu ouço isso, e eu comecei a falar com dois rapazes, e aproveitei e já entrei no evangelho, né? Aproveitei de negócio de transgênico, mas qual é a diferença de transgênico e não transgênico? Eu falei, tu pega esse feijão aqui, que joga na terra que ele nasce. Tu pega aquele transgênico, joga na terra que ele não nasce. Essa é a diferença. Não tem vida. Não tem vida, né? E aí a gente entrou em muitas coisas, e os rapazes ficaram assim, e ele é piloto de... Ali, estava na empilhadeira, falei, rapaz, eu também sou piloto de empilhadeira, viu? E comecei a contar para ele a minha história aqui na Tecnosplay, né? Que eu era ajudante geral e logo fui ser piloto de empilhadeira, depois fui mecânico. Aí um rapazinho que era o ajudante estava lá, rapaz, isso é bom demais. Falei, pois é, vocês dois já estão de olho na vaga do supervisor aí, para ser supervisor? Ele disse assim, supervisor, supervisor, ou gerente, o que é ser o gerente geral? Não, mas como que não dá? Você tem capacidade, você já está na empilhadeira, você está com um pezinho lá. E eles se animaram, os dois ficaram, rapaz, mas foi bom demais, né? Do transgênico foi para o profissional ontem, né? Então, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Mas, ó, o irmão Giovanni está encarregado de trazer 20 pacotes na próxima escola de transgênico e aí vocês acertam com ele aí, o mesmo valor, né? O senhor consegue fazer isso aí, irmão? Encomenda logo um fardo de 100 quilos lá, irmão. Manda foto lá, né? Encomenda logo 100 pacotes, que o povo aqui é comedor de cuscuz, rapaz. E ainda mais sem ser transgênico, né? Ô, Moels, nós estamos com saudade da senhora, quase vou lhe visitar, hein? O que estava acontecendo com a senhora? Não passou bem. Ah, estava querendo encontrar com Jesus logo, né? Mas não, não. Mas como? Tem que se preparar primeiro, né? Não, mas na hora da morte, todo mundo se prepara, viu, irmão? Vem um arrependimento, a alma começa a clamar, porque a gente não vai ouvir na alma, não vai ouvir na alma, a alma vai se distanciando, se distanciando, se distanciando. Chega uma hora em que a gente não dá mais ouvido à alma. Quer ver uma pessoa que não gosta de vir à igreja? A alma está se distanciando. Quer dizer, o espírito dele está se distanciando, ele não valoriza os cultos, não valoriza adorar a Deus. A gente vê no Velho Testamento, irmão, tinha que ser no templo. Deus não aceitava sacrifício lá na casa, tanto que eles procuravam fazer adoração nos altos, e quando vinha um profeta, quando Deus levantava um, quebra todos os altos, porque a adoração tinha que ser no templo, entendeu? Tinha que ser no templo, né? E a irmã Belanísia nos visita, né, irmã Belanísia? Ô, minha irmã, Deus te abençoe. Não, a gente sempre ouvia uma irmã Belanísia, eu não estou lembrando onde que era, né? Sempre falava, irmã Belanísia nos visita, né? Está em adoração. Deus te abençoe, viu, irmã Belanísia? Seja muito bem-vindo. Qual a igreja que a irmã frequenta, irmã Belanísia? Da Universal, né? Pois é, irmã. Essa igreja aqui é universal também, viu, irmã Belanise? Viu? Se a senhora se sentir bem, a senhora não vai estar saindo do nome, não. É o mesmo nome, viu? Aqui é universal, viu? É a Igreja Universal de Jesus Cristo, né? Agora essa aqui, viu, irmã Belanise? Não está lá fora, não, mas está no nosso coração e na palavra. Só o Senhor é Deus, viu? Só o Senhor é Deus. Só há um Senhor. E esse chama-se Senhor Jesus Cristo, né? É bom a gente estar inaugurando assim, porque a gente está vendo que quando começar a esquentar, a gente vai precisar de uns ventiladores aí, né?
E lá para frente, se houver tempo, o vidro lá e umas 2 máquinas de ar-condicionado. É quantos mil BTUs nós precisamos aqui? Só nesse espaço aqui, umas 20 mil dá? Um pouquinho mais? Mais de 20 mil BTUs? É mesmo? E colocar uma de 12 ali, uma de 12 aqui. Distribuído. 24. Esse é técnico. Esse aí, graças a Deus, esse aí é fera na parte de ar-condicionado, né? Irmãos, nós temos um assuntozinho para a gente, antes de nós entrarmos na palavra, né? Sobre, semana que vem nós temos um encontro aqui em Sorocaba, né? E como faz tempo que a gente não tem encontro e não ainda, né? Ficamos meio que como que desfocados de encontro, porque nós tivemos isso há muitos anos e era 3, 4 encontros no ano, né? E então, por conta da pandemia e de tudo que ocorreu aí, dentro da ala religiosa, dentro da mensagem, vocês sabem muito bem o que ocorreu. Então, a gente ficou um pouco distante dos encontros e temos essa oportunidade aqui, pertinho. Os pastores, alguns pastores estão em encontro, inclusive o pastor César e tantos outros estão em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, né? Estão em encontro lá também, e se encerra hoje. A gente não pôde ir, mas como semana que vem vai ter aqui em Sorocaba, próximo, pertinho de nós, então a gente deseja ir. E aí, aqueles que não têm carro, que desejam ir, então a gente quer ver uma van para estar levando os irmãos, né? Os irmãos até Sorocaba, domingo que vem. No domingo, na escola dominical. Como é próximo, a escola vai começar umas 8h30, 9 horas, saindo daqui 7 horas, tranquilo você chega lá. 7 horas não é muito cedo, dá para ir tranquilo, né? E aqueles que têm carro, nós vamos nos agregando, né? Nos agregando, quem puder dar carona um ao outro, vamos dar carona, por exemplo, irmão Zé, vai o irmão Zé e a irmã Ivone. Ó, pastor, sobra 3 vagas, então vamos arrumar 3 irmãos para o irmão Zé levar, né? E assim, cada irmão que tiver essa disponibilidade, né? A gente tem a Zafira do irmão Jonas também, que vamos ver quantos ele vai levar. A do irmão Leandro já está cheia no domingo, né? Para ir todo mundo, né? Para ir todo mundo no domingo. Meu carro está fazendo, L200 está fazendo o motor, só estou com o carro do Matheus e parece que ele está pifando também, viu? Está quase sem força, não sei como é que a gente vai fazer. Mas nós vamos, de um jeito ou do outro, nós vamos. E o Gabriel está com HB20, né? E também vai levar eu. Vamos ver se o irmão Bruno vai. Ah, o irmão São Juan também tem carro, né? Ó, já tem mais 4 aí, né? Então nós vamos. Agora, para os obreiros, irmãos aqui, no sábado a gente tem que ver como que a gente vai fazer, né? Eu gostaria que todos fossem no sábado, todos nós fôssemos no sábado, para nós termos a reunião lá com os ministros, introduzir vocês lá, para vocês irem, né? Irmão Severino está convidado também, viu, irmão Severino, para ir conosco, né? Como que vai ser no sábado. Eu pretendo na sexta ir, mas voltar para trabalhar, né? Porque a gente ainda trabalha secularmente, precisa trabalhar, pelo menos até o ano 2024, quando encerra as dívidas. As dívidas da construção e outras coisas mais aí, né? Que a gente fez para alguns irmãos aí, que por conta da pandemia não deram conta de sanar, né? Sanar. E aí a gente é instruído pela Bíblia que quando você empresta algo para o irmão, você tem que emprestar naquela fé. Sofreu dano. Se você empresta para não sofrer o dano, não empresta, porque você está fazendo um grande mal para você. Não é para o irmão, não, é para você, né? Então, o agravo vai estar em você. Então, quando você empresta algo para o irmão, é óbvio, sem usura, né? Sem usura, né? E se for emprestar com usura, que empreste da maneira que o banco te deu. Então, a Bíblia, ela
ela balanceia sobre isso aí, né? Tem escrituras que você pode usar usura, né? E também escritura para você não emprestar com usura. Mas o importante de tudo é você emprestar sofrendo dano. Se o irmão não pagar, ou a irmã não pagar, você fica quieto, só com Deus. Por isso que não, a esquerda não fala o que faz a direita, né? Então, você não tocar trombeta. Então, a gente, quando encerrar essas dívidas aí da construção, a gente deseja, né? Fizemos aí um cafezinho improvisado, né? Improvisado, esquentei um leitinho cedo, fizemos um cafezinho lá, trouxemos aí para o irmão 50 pãezinhos, para ter um cafezinho aí, mas futuramente a gente quer ter a nossa cozinha ali. Já está a pia, já está o banheiro, tudo pronto, só que falta concluir e fazer um reforço embaixo, porque quem fez aí fez umas viguinhas muito pequenininhas que não dá certo, né? Para seres humanos, para ter um povo ali. Um engenheiro veio aí e falou assim: ó, pastor, se o senhor quiser ser um pastor conhecido no Brasil, coloque 100 pessoas lá em cima, você vai ser conhecido no Brasil, né? Mas como um grande acidente, né? Porque é perigoso. Então, nós vamos fazer um reforço, umas treliças, deixar tudo reforçado aí, preparar uma cozinha lá, para futuramente, enquanto a gente está na escola, ter uma tela lá, as irmãs fazendo uma comidinha, para quando terminar a gente ter um almocinho, comer, dialogar, conversar, ter companheirismo, depois ir para os nossos lares, né? Para os nossos lares. Eu tenho esse desejo, né? Se não funcionar, não tem problema não. Ah, mas vai ter gente que vem só por causa da comida. Graças a Deus que vem por causa da comida, mas uma hora o Espírito Santo pode tomar ela e converter ela. Uma hora, meu amigo, pode vir por causa da comida, entendeu? Mas uma hora o Espírito Santo pode vir, ele vem por causa da comida, mas o Espírito Santo segura ela, segura ele. É, meu irmão, Deus tem suas maneiras, né? Suas maneiras de trazer os seus filhos. Deus tem suas maneiras. Então, eu gostaria de passar isso aí, né? Para a gente fazer um esforço, né? Fazer um esforço. E nós íamos ali no encontro em Sorocaba, o pastor Pedro Vitorino saiu do sistema ao qual também nós pertencíamos, né? E muitos pastores que lá vão estar, inclusive o pastor Luiz Mendes vai estar pregando no encerramento. Na sexta-feira, o pastor Samuel Almeida também vai estar pregando, né? Um e o outro, ninguém sabe quem é quem, né? Quem é quem. Então, vai ser muito bom. Nós cremos que vai ser muito bom. Sabendo, irmão, que todos nós pastores ainda temos ainda muitos resquícios do sistema de onde nós saímos. Do sistema de nós saímos, né? Então, devagarzinho, Deus. Por que Jesus ensinou a sua primeira doutrina? Necessário vos é nascer de novo. Justamente o nascimento é de uma hora para outra? Não. Tem o período da gestação. Depois do período da gestação, vem o período do crescimento, a alimentação, né? Uma alimentaçãozinha básica, leite materno, depois vem uma sopinha e vai graduadamente aquela criança sendo formada, né? Sendo formada. Então, no espiritual não é diferente. O espiritual não é diferente. Então, nós cremos que vamos chegar naquilo que nós almejamos, amém? E como é um caráter de escola, eu vou falar um pouquinho hoje sobre batismo. Mas, meu Deus, é todo mundo batizado aqui. A gente sabe o que é batismo. Será que você sabe mesmo? Será que você sabe mesmo o que é batismo? Por que batizar? Qual a necessidade de batizar? Como deve ser efetuado o batismo? O batismo é novo? Quem começou o batismo? Quem trouxe o batismo? É a doutrina nova no cristianismo? Então, nós vamos aprender um pouquinho nesta manhã sobre os rudimentos, porque se nós, como crentes, não soubermos evangelizar uma pessoa, levar uma pessoa
a pregação do evangelho, porque toda vez nós vamos ver que a pessoa só se batiza depois da pregação do evangelho. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo veio ali em Pentecostes, que eles viram a manifestação do Espírito e o Espírito Santo pregando para eles a profecia de Joel, que nos últimos dias aconteceria, e eles ficaram como que impactados, então eles dizem, que faremos? Que faremos, varões e irmãos? Então nós vamos ver sempre os batismos era depois de uma pregação. Então é necessário você pregar o evangelho para a pessoa. É necessário você ensinar para a pessoa o que é o evangelho. Né? O que é o evangelho? As boas novas de salvação. O evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. A pessoa que deseja uma transformação de vida, a pessoa que deseja a vida eterna. Então, o evangelho, ele é um conjunto de bem-aventuranças. Quer dizer, depois de você apresentar para as pessoas o evangelho, então, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado, do juízo, da misericórdia. Então, aí a pessoa diz, o que eu devo fazer? Aí você vai falar para ele, tem que ser batizado. Porque no Velho Testamento, nós vamos ver nas Escrituras, que no Velho Testamento, o batismo já existia, mas de uma outra forma, como purificação, lavagem. Se você vai em Êxodo 19, eu já estou ensinando, né? Mas vamos nos colocar de pé para ler Marcos 16, e depois a gente já vai em Êxodo 19, em Ezequiel. Vamos no Velho Testamento ver os batismos e vamos ver o cumprimento nos formatos quando João Batista começou a pregar, né? Marcos 16, verso 15 e o 16. 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Oremos. Pai amado, Deus eterno, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu ali a muitos, ó Pai, a Maria Madalena, a 500, ó Deus, e ele começou 40 dias, dando as últimas instruções, ó Pai amado, à igreja, meu Deus, e ele disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, ali a pregação do evangelho teve ali condições, foi condicional. A pessoa tem que crer e ser batizado. Pai, nos ajuda a entendermos, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Então, irmãos amados, nós vemos aqui Jesus dizendo que quem crê e for batizado. Então, na nova aliança, o batismo é para crentes, tem que crer. No Velho Testamento, a aliança que Deus fez, o estrangeiro se beneficiava, né? Se beneficiava o estrangeiro que fosse morar naquelas terras, contanto que eles cumprisse a aliança, o pacto que Deus fizera a Abraão, que era a circuncisão. Tanto que a gente vai ver ali, né, aquele povo que todos os homens tiveram que circuncidar, porquanto eles estavam entrando ali na família de Jacó, porque aquele jovem se apaixonou pela filha de Jacó, todos eles tiveram que circuncidar, porque ali era feito
esse pacto de Abraão, toda a sua descendência, estrangeiro, mas na nova aliança, batismo é para crente, tem que crer, né? E ali no Velho Testamento era a circuncisão. Há muitas igrejas que mescla ou mistura-se a circuncisão com batismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao ponto que, se você buscar a história, os pais, né? Eles no terceiro século, no segundo século, começou aqueles debates sobre batismo infantil. Batismo infantil. E eles trouxeram para o cristianismo, para a igreja, saindo a circuncisão e trazendo o batismo infantil como uma forma de apresentar batismo para criança, mas a Bíblia não endossa isso. Não endossa isso. Você vai ver na história da igreja que Gregório, que era um dos grandes naquele tempo, ele enfatizava e autenticava o batismo, mas ali já tinha o Justino Marques, que ele disse que só podia batizar uma pessoa se jejuasse e orasse. Se uma pessoa não jejuasse, não orasse, ele não batizava. Como é que vai jejuar uma criança? Então não tem como, né? Então o Justino, ele defendia o batismo de adulto, não de criança. Mas já Gregório e Orígenes, que é mais para frente um pouco, ele enfatizava que o batismo tinha que ser de criança. E ele cria, né? Ele tinha a ideia que no lugar da circuncisão, então entrava o batismo de criança. A gente vai em Marcos 10, quando Jesus deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, mas do tais é o reino de Deus. Então, como Jesus ele foi apresentado, e a Bíblia diz que ele foi circuncidado conforme, não a lei, porque a circuncisão não é da lei. A circuncisão é um pacto que Deus fez com Abraão. Você não vai ver nenhuma ordenança dentro da lei para circuncidar. Você vai ver ali Zípora circuncidando e chamando Moisés de sanguinário, porque ele não circuncidara o menino, mas dentro da lei não, né? Então, batismo, há muita mesclagem, nós temos que entender onde se originou o batismo. Se a gente for em Êxodo 19, nós já vamos começar em forma de estudo, né? De estudo, falar um pouquinho. Em Êxodo 19, quando Deus diz ali, ó, no versículo 10, disse também o Senhor Moisés, vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lave ele as suas vestes, né? Era lavagem, né? Lavagem, aí a gente vai ver a lavagem, porque a doutrina de batismo, já já a gente volta aqui para o Novo Testamento também, né? Ela não era desconhecida, porque os essênios praticavam o batismo como lavagem, purificação, era purificação, não é? Então Deus vem dizendo aqui, aí você vai ver até o 14, nós vamos remindo, né, para vocês depois meditem em casa até o 14. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. Agora nós vamos em Ezequiel 36, Ezequiel 36, aonde aqui, a partir do 24, a restauração de Israel, Deus já estava mostrando o que faria com Israel. A partir do 24, nós vamos ler, se vocês abriram aí. Então, nós lemos assim, ó, e vós tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, então, mundo, né? E vos trarei para a vossa terra,
Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificareis. Então, a gente vê nessa escritura aqui, que aqui não estava sendo falado não somente só de batismo, de purificação, mas também uma promessa do batismo do Espírito Santo, que nós não vamos entrar porque o tempo não vai ser possível, né? Sobre o batismo do Espírito Santo. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus caminhos e os observeis. Então nós vemos aqui a promessa do Velho Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, porque batismo, simbolismo, né? Simbolismo, quando nós somos batizados, ali é um símbolo que você está sendo sepultado, que você crê no sepultamento, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos em Marcos, em Mateus, na verdade, Mateus 3, nós vamos aqui, quando João Batista entra em cena, né? Entra em cena. Então ia ter com ele, versículo 5 em diante, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a gente vê que o batismo tem que haver primeiro confissão. Tem que haver primeiro arrependimento. Não há batismo sem arrependimento. Não há. Tanto que Tertuliano já estava lá atrás, no 3º século, que para você batizar, vai jejuar e vai orar. Se arrependimento, porque sem arrependimento não tem batismo. Então muita gente, na verdade, gente que creu em Jesus, que foi batizada quando 10 anos, 12 anos, 17 anos, ou até mesmo com 18, 19 anos, tinha que se batizar verdadeiramente. Sabe por quê? Porque não batizou, sabe por quê? Não teve nenhum arrependimento. Não teve nenhum arrependimento. Se a pessoa não se arrependeu e não entendeu, tem que entender. Tem que entender o que é batismo. Você tem que entender que você está sendo batizado porque você se arrependeu dos seus pecados. Se arrependeu dos seus pecados, que você veio ao mundo falando mentira, sendo pecador. Porque o batismo, ele te redime dos teus pecados passados, não futuro, passado. O futuro, através, aqui, a tribuna está aqui, o tribunal está aqui, como disse Pedro, que aí vem o julgamento, começa na casa do Senhor. Se você batiza, então os seus pecados passados foram perdoados, mas através da palavra, olha, você vai ser condenado ou salvo. Vocês estão entendendo? A gente pode parar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque nós vamos chegar lá ainda. É que o senhor está adiantando. Não quer? Não. É o que nós estamos falando também. Nós estamos só dando uma prévia, vamos devagarzinho, né? Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos já chegar. Então, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da evolução? Você viu que aqui, quando você fala de raça, João Batista estava falando de descendência. Como eles, descendência de Abraão, não queria ser batizado. Porque eles se achavam, né,
que eles eram, sabe, por ser religiosos, eles achavam que já estavam salvos, porque já tinha circuncidado, eles eram circuncidados ao 8º dia, guardavam a lei de Moisés, que eles estavam muito bem. E não estava, porque ali Deus estava iniciando a etapa da graça. E nessa etapa da graça, Isaías profetizara, Malaquias profetizava que viria uma voz no deserto, trazendo um clamor, trazendo uma mensagem, para que eles crescem nessas mensagens. Sempre foi assim, Deus não muda a sua maneira de agir. Deus nunca muda o seu parecer acerca da sua palavra. E ali estava em cumprimento. E aí ele disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você vê que o batismo tem que haver frutos dignos de arrependimento. Não é por influência, não é por emoção. O evangelho tem que produzir na pessoa frutos de arrependimento. Amém. Já imaginou se nós fôssemos conversar com cada um depois, particularmente, você sincero diante de Deus, no seu batismo, você realmente produziu fruto de arrependimento? Realmente você sabia o que é batismo quando você foi batizado? Dificilmente, irmão. Mas João está dizendo, produzi, pois, frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Então, aqui, né, João já estava introduzindo o batismo e chamando eles para quê? Para confissão. Vamos agora em Lucas, né? Lucas também falando sobre batismo, né? Aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar também no 21, quando Jesus, né, ó, e quando ao 8 dia, o versículo 21, 8 dias foram cumpridos, Lucas 2, né? Porque aqui aonde muitas igrejas, inclusive a Igreja Católica Romana, baseia a sua doutrina, né? E foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então Jesus, ele foi circuncidado. Agora nós vamos ver, né? Nós vamos ver a circuncisão, que não tem nada a ver com batismo. Nós vamos pegar Romanos 4 e depois nós vamos em Colossenses, né? Vamos em Romanos 4:11. 4:11, ó. E recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim que também a justiça lhe seja imputada. Então nós vemos Paulo aqui está trazendo que Abraão foi justificado pela fé, mas Deus fez um pacto com ele da circuncisão. Quer dizer, o que era a circuncisão? Ela era uma serva da fé. A pessoa, para dizer que crê realmente, ela tinha que circuncidar. Tanto que Paulo teve problema com Tito, quando entrou no templo, sem circuncidar, ele teve que circuncidar Tito, a Timóteo, por conta que muitos que se converteram, nós vamos já ver os publicanos, muitos publicanos, né, mas que ainda segurava ali dentro da lei de Moisés, eles queriam que circuncidasse, porque para eles era o impuro, né? Vamos em Colossenses 2:12. Aqui Paulo, ele enfaticamente, ele aniquila isso aí. Ele divide isso aí, que circuncisão não tem nada a ver com batismo. Nada a ver com batismo, circuncisão com batismo. 2, verso 11 e 12.
Colossenses, né? Colossenses. Então vamos aqui, ó. Paulo, ele está advertindo aqui justamente, você vai ver Paulo nesse capítulo 2, ele adverte a igreja de muitas falsas doutrinas. Muitas falsas doutrinas. E uma é justamente essa. Né? Que a gente vai ver também algumas falsas doutrinas que entrou no meio do cristianismo, como o batismo pelos mortos. Nós vamos já entrar nisso na próxima etapa, para que vocês entendam, né? Ó, Paulo está dizendo aqui, ó, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão. Opa, então, peraí. Essa circuncisão que Paulo está ensinando aqui, não é feita por mão. O batismo é feito por mão. Tudo que fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Então, batismo é feito por palavras e por obras, quer dizer, feito por mão. O sepultamento ali, a gente imerge, né? Submerge a pessoa. Mas aqui Paulo está nos trazendo aqui, ó, no qual estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, uma coisa, a circuncisão de Cristo, do Espírito Santo no coração do homem, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, nós vemos, né, o batismo aqui, Paulo está deixando. Vocês entenderam essa escritura? Entenderam? Amém? Entendeu? Paulo está dizendo, não é feita por mão. Essa circuncisão, que agora não é mais o prepúcio, é o batismo do Espírito Santo no coração do crente. No coração do crente. Então, o batismo, então muitos param na primeira etapa, na justificação. Ah, eu sou batizado, batismo salva. Não, batismo não salva. Batismo está aclopado, está, entendeu? No plano da salvação. No plano da salvação. Por isso que Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, se ele ficar somente ali, ele foi salvo dos seus pecados passados, foi perdoado dos seus pecados passados, do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Mas, dali em diante, ele tem o que agora como manutenção? O sangue. Se andarmos na luz, 1 João 1,5, 1,7, né? Se andarmos na luz, como na luz ele está, tivemos comunhão uns com os outros, companheirismo uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue, ele faz a manutenção do crente até as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Vocês estão entendendo? Assim, lembrando que a circuncisão é para tirar o excedente, tanto aquela circuncisão como essa. É para ser tirado o excedente. Então, é o batismo, o pecado passado, confissão, arrependimento de pecado passado, certo? Passado. Essa é a função do batismo, não é outra. O homem se arrepender, ter uma confissão, realmente, um encontro com Deus, tanto que eles, quando compungiram, nós vamos já lá em Atos 2,38, nós vamos já chegar lá, em Atos 2,38. Então, ele tem que se arrepender, ele tem que confessar. Vamos, então, em Atos 2,38, que aqui a gente... Eu queria passar, antes de Atos 2,38, queria passar aqui também, em João, o Evangelho de João, capítulo 1, um pouquinho, né? Um pouquinho, porque aqui a gente deixa claro essa escritura, que os judeus, eles, aquela prática que quando todos iam ter, de todas as adjacências, as cidades iam ter com João, ali no Rio Jordão,
ali para eles eram normal, porque para eles, o entendimento deles, eles já conhecia a doutrina dos essênios e outras daqueles dias, eles já sabiam que ali era para purificação, só que João trouxe agora confissão de pecado, arrependimento, e eles não tinham esse entendimento. Eles tinham que o sacrifício do templo, o cordeirinho ia ali o sacerdote cortava a jugular daquele cordeirinho e aquele sangue ali, e então ali ele estava ali arrependido, ele trazia, e aquele cordeiro morria pelo pecador. Eles tinham entendimento, mas ele saía com o mesmo desejo de pecar. Mas agora vem João com outro formato. Tem que se arrepender, tem que confessar, tem que ter frutos, tem que ter fruto, quer dizer, você se arrependeu, você se batizou, no outro dia, logo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começa aquela mesma sua vida pregressa, cadê os frutos do arrependimento? Cadê a novidade? Nós vamos já em Romanos 6, que é também sobre batismo, como que Paulo instrui sobre o batismo, nós vamos já chegar lá, né? Nós vamos chegar lá, mas aqui, a pergunta que fizeram, porque estava na narrativa, eles perguntando, oh, tu és o Cristo? Né? Perguntaram para ele, oh, tu és um profeta? E ele disse assim, não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta. João Batista só. Mas então quem és tu? Aí ele citou Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas? Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, João respondeu-lhe e disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, a gente vê, né? João estava batizando. Se você for lá em Mateus 21, 25, fizeram uma pergunta para Jesus, a mesma pergunta, né, que fizeram para João Batista, fizeram também para Jesus, e ainda fizeram com que autoridades tu fazes isso? Aí Jesus disse assim, se vocês me responderem uma pergunta, eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Jesus colocou eles numa bifurcação. Aí ele disse assim, se nós disser que é do céu, ele vai dizer, por que vocês não creem então? Se eu disser que é do céu, por que vocês não creem então? Por que você não se arrepende? Vocês não são batizados então por João lá no Jordão? Né? E se nós disser que é dos homens, eles temiam ser apedrejados, porque o povo cria que João era profeta. E esse cara, nós não sabemos. Ah, vocês não sabem? Nem tampouco eu digo com que autoridade eu faço isso. E às vezes a gente quer responder todas as perguntas, a gente quer responder, você já notou que nós quer responder tudo? Gente, tem coisa que a gente não tem que responder não, dá uma escritura e segue em frente. Aí vocês dizem desse profeta, examina as escrituras. Jesus disse assim, ó, examinar as escrituras, vós convém ter nela a vida eterna, examina. Mas examina orando, buscando, jejuando, e pede para Deus falar contigo, que Deus vai falar. Buscar-me-eis e vos achareis, quando me buscar, de todo o coração. Deus não é homem que imita, nem que se arrependa. Se ele disse para você buscar e fazer prova de mim. Então, tem coisas que a gente tem que deixar, né? Deixar algumas escrituras. Vamos um pouquinho agora caminhar. Eu queria também sobre o batismo dos publicanos. O batismo dos publicanos, que ele é Lucas 7. Eu não estou seguindo aqui cronologicamente, né? Como eu
Estou aprendendo com vocês. Tá bom a escola? Amém. Que maravilha, né? Olha que coisa boa. 7:29, nós vemos aqui, ó, justamente quando João, né? Quando João estava ali no castro, ele mandou ali, né? Os discípulos fazer alguma pergunta para Jesus. No 29, e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Agora eu vou trazer algo tremendo aqui sobre batismo, que a gente tem que aprender. A gente pensa que batismo, batizou, está batizado. Não, irmão. Tem muitas práticas que nós deveríamos ter feito quando nós... Eu, pelo menos, irmão, eu vou falar para vocês, quando eu fui batizado, irmão, eu me arrependi do velho homem, irmão, era uma sede, um desejo, um arrependimento, um desejo de ser uma nova criatura, você entendeu? Eu lembro quando fosse meu batismo hoje, ali na Rua da Figueira, irmão, quando eu olhei para o céu, as nuvens se abriram assim, aquele sol, meu Deus, cada um tem sua experiência, né? Cada um tem sua experiência, mas eu pratiquei, entendeu? Atos, ações, entendeu? Sentimentos que a Bíblia requer de quem vai ser batizado. A Bíblia requer. E eles justificaram a Deus. Então, quando você se batiza, você está sendo justificado a Deus. Deus te justifica. Uma prova que você crê no Evangelho, que você crê, os publicanos fizeram isso, e agora, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Você viu que batismo é conselho de Deus? Batismo é conselho, gente, é conselho. Quantos de nós sabia que batismo é conselho de Deus? Está aqui a Bíblia, está a Escritura. Quando a pessoa rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está rejeitando o conselho de Deus. O conselho de Deus. Então, já nós vamos em Atos 18, vamos em Atos 2:38, tem muitas escrituras, né? Muitas escrituras, mas aqui nós vamos, eu acabei não passando aqui por alguma, mas a gente vamos chegar lá, já. Então, em Atos 2:38, a gente vê, irmãos, a pregação de Pedro, né? O discurso de Pedro, e aí, quando eles ouvem isso, eles compungiram o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, você viu? Arrependei-vos. Você pode ver, toda vez que batismo é pregado por João, como João chegou, chamando: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, você se batizar sem arrependimento, você nunca se batizou. Não serve diante de Deus. Você não foi justificado diante de Deus, porque foi simplesmente a água e o corpo descendo aquela água. Aquela simbologia daquela água, para nada serviu. Para nada serviu. Não é sem sabão, na verdade né? Eu entendo, né? No natural, quer dizer, você não está requerendo o sangue, né? Porque aquela água, ela representa o sangue, né? Como diz, é você deitar um pecador seco e levantar um pecador molhado, com o mesmo pecado, com aquelas mesmas... Se nós verdadeiramente tivéssemos sido batizados corretamente, com arrependimento, com confissão, você não deixaria você... Quer dizer, você está por aí, um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas ele fazer ninho na sua cabeça, é você. É você que vai. Você vai deixar ele fazer ninho? Quer dizer, você se arrependeu, você confessou, mas aí depois começa a vir ressentimentos, você vai deixar aquilo tornar
fazer um ninho em você, ser coito de demônio em cima de você novamente? Infelizmente, muitas pessoas, quando saem do batismo, logo nos primeiros dias, o que é que acontece? O arrependimento evapora e a pessoa continua a mesma que antes era, ou pior, simplesmente com uma vestimenta religiosa. Aquele batismo realmente, aquela imersão ali, né, submergir ali aquela água, aquela confissão, aquele arrependimento, porque a água é só um simbolismo, mas é ação interna, uma obra interna do Espírito Santo, do Evangelho, do poder do Evangelho, está fazendo na vida do homem, na vida da mulher. Então ele começa a se vestir diferente, não porque é uma doutrina de regra, não, é porque o Espírito Santo está fazendo com que ela se vista diferente, ande diferente, fale diferente, tenha comportamentos diferentes. Ah, não, na minha igreja não pode isso, não pode aquilo. Não existe isso. Não existe tal coisa no cristianismo. Paulo fala, não cuideis dessa doutrina de não toque, não pegue, não faça. Não é isso, gente. Quando o homem verdadeiramente é guiado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que diz, não vai, não faça, compre, não compre, vá, não vá, fale, não fale, silencie, imudeça, fique emudecido. O Espírito Santo manda mais ficar em silêncio do que falar, irmão. É o que a Bíblia diz, seja pouca as tuas palavras, se ponha mais a ouvir do que a falar. Então, aqui, eles ouvindo, eles compungiram o coração, perguntaram a Pedro, os demais, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, você tem que ser consciente que é pecador. Você tem que ser consciente. Quando você vai se batizar ou instruir uma pessoa ao batismo, ele tem que saber que ele é um pecador, ele tem que ter essa consciência que ele é um pecador. E que ele está recebendo um Salvador. Ei, maravilha, né? E que ele está recebendo um Salvador. Rapaz, a hora passa, hein? Já é 11 horas. Então, nós vemos o batismo, um perdão dos pecados. Quer dizer, aqui apaga, né, a marca de Adão. Vocês têm que entender que batismo é justamente apagando a marca de Adão. Aí você vai em 1 Timóteo 2, verso 14, né? Nós vamos ver lá, nós vamos em Hebreu, falando do primeiro Adão, o segundo Adão, que é Jesus, justamente ele veio para isso, para apagar, né? Apagar os pecados, a desobediência de cada ser humano. Pode perguntar. Então é bom, no final, para a gente, senão eu fujo da minha linha de raciocínio, a gente acaba, né? Eu coloquei muitas coisas aqui, acabei não seguindo aqui, né? Seguindo aqui o que eu anotei, mas eu creio que vai dar tempo. Se não vai dar tempo, não, hein? Mas vocês estão entendendo, né? Então, nós vemos Atos 2, 38, né? Então, agora nós vamos um pouquinho, porque que inicia-se Atos 2, 38, Pedro dizendo, chamando ao arrependimento e dando o nome de Jesus Cristo para perdão. Porque batismo tem que ter nome. Tem que ter nome. Aí nós vamos pegar alguns batismos no Velho Testamento para vocês entenderem. 1 Coríntios 10. Por que tem que ter nome? Nós vamos ver aqui, ó. Paulo está trazendo aqui uma analogia para aqueles crentes ali de Coríntios. Você pode ver que Paulo ficou 1 ano e meio em Coríntios pregando.
muitos publicanos ali, você pode ver que eles eram de Corinto, na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto foi a que mais cresceu, porque teve muitas mulheres que eram sacerdotisas da deusa Diana, tanto que nós vamos fazer, por que mulher não pode pregar? É um outro ensino que nós vamos trazer, nós vamos mostrar para vocês por que mulher não pode pregar. Foi uma ideia do irmão Rafael muito boa, né? Porque a gente tem que começar as escolas pelos rudimentos, pela base da igreja, né? O que é que nós cremos? O que é que nós defendemos? O que é que nós somos? E por que nós somos? Né? Nós temos que saber, nós temos que nos identificar, porque se nós não formos buscar nossa identidade de cristão, como começou, como iniciou, e João foi feliz para sempre, João e Maria, mas quem foi João e Maria? Por isso que quando Deus chamou Moisés, e Moisés para o libertador, ele estava ali, nós vamos ver em Atos 7, que ele tinha toda a instrução dos egípcios, tudo, mas acerca dos judeus, dos seus pais, ele teve que buscar, que estudar, e Deus levou 40 anos com ele lá, ele buscando lá em Midian, e Deus mostrou para ele tudo. Por isso que ele escreveu Gênesis, porque ele tinha que saber quem é o pai Abraão. Ou é José, se José se levantou, mas entrou esse aí. Esse que entrou, ele não sabia José, quem é Jacó. E ele foi buscar e Deus mostrou tudo para ele. Quando ele entrou na nuvem, na coluna de fogo, no sobrenatural, Deus mostrou para ele. É como o mesmo Espírito Santo que escreveu a Bíblia, 40 homens em tempos diferentes e não se chocam um com o outro. É o mesmo Deus, revelou. Deus revelou para Moisés tudo. Como nós mostramos, nós vamos trazer um estudo, logo também, mostrando que Moisés escreveu Gênesis e o livro de Jó. Mostrando que ele escreveu. Os estudiosos, os eruditos, eles divergem no livro de Jó, que o autor é desconhecido, mas nós vamos mostrar que o profeta diz que Jó foi escrito por Moisés. Vamos mostrar na Bíblia, porque tem que mostrar na Bíblia. Tudo, qualquer homem, se ele quem for, que mostrar qualquer coisa nova, ele tem que mostrar dentro da Bíblia. Porque Jesus disse para nós examinar, e nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que qualquer um homem disser que não tiver na Bíblia, esqueça o que ele disse. Esqueça o que ele disse. Seja ele, olha, você pode ver chover milagre. Pode estar chovendo milagre, aleijado andando, cego está tudo enxergando, câncer estão caindo na plataforma. Mas ele disse uma palavra que está na Bíblia, meu amigo, esquece ele e fica com a Bíblia. Acabou, é simples isso. Né? Então, o que é que ele disse assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você pega Êxodo 14, você vai ver lá o batismo submergido na água. Ali, aqueles paredão de água, Paulo está trazendo uma analogia agora. De que adiantou isso? É isso que está dizendo, de que adiantou? Paulo está fazendo analogia. Passaram tudo lá e depois o que é que Jesus disse? E morreram todos no deserto. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus, eu creio, tá. E se você não perseverar até o fim, de que adiantou? Tem que haver uma perseverança até o fim. Quem for batizado será salvo. Mas com perseverança até o fim, quem perseverar até o fim será salvo. Ei, meu Deus, hein? Então, aí nós vemos aqui, em Moisés, na nuvem e no mar. Você vê que foi citado Moisés, e se você ler lá, eu creio que é Êxodo 19, Deus dissera que Moisés, o seu nome será eternamente. Olha que coisa tremenda, né? Será eternamente. Agora nós vamos Pedro fazendo também, né, uma analogia sobre batismo nos dias de Noé. Tinha que ser Noé, antediluviano. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro, capítulo 3. É isso mesmo, deixa eu ver. Eu acabei não marcando essa escritura, porque acabou vindo agora.
Mas deixa eu ver se é essa aqui mesmo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça. Não. Deixa eu ver aqui. Oi? 3:4, qual é? Onde está a promessa de sua vinda? Isso aqui. Foi tirado da água por meio... E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirado da água, por meio da água, subsiste, pelas quais pereceram o mundo de então, coberto com a água no dilúvio. Não é essa a escritura, não. Não é. Deixa eu... É 1 Pedro, é 1 Pedro, é isso mesmo. 1 Pedro 3, é isso mesmo. 20 e diante. Ó aqui, ó. No qual também, o 19, no qual também pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Veja que ele está trazendo uma analogia de salvação pela água, que também como uma verdadeira figura, aí Paulo fala que era um sombra, tudo aquilo ali, no dia de Noé também era uma figura, aquela arca, a água, tudo, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, olha o que ele está trazendo, batismo. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Amém. Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. A pessoa tem que saber o que é batismo. Ele tem que ter uma boa indagação de uma consciência para com Deus, o que ele está fazendo, porque ele está tomando aquela decisão de se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter o nome, batismo tem que ter nome. Você, vai uma criança, vai lá no cartório pegar a certidão, quem é o nome do pai, quem é o nome da mãe, quem é o nome da criança, tem que dar o nome. E é assim que Jesus disse em Mateus 28:19, ensinar. Batismo tem que ser ensinado, tem que ensinar batismo. E nós nunca aprendemos isso, que batismo tem que ensinar. Ensinar a pessoa antes de batizar. Eu falei para a Vana, antes dela batizar aqui, que a gente está aprendendo, tive que conversar com ela antes, falar para ela. Antes a gente ignorava acerca de algumas igrejas, fazer curso de batismo. Eu sou contra isso, você fazer curso para o batismo, mas você tem que instruir a pessoa o que é batismo. Se realmente ela deseja tomar essa decisão, primeiramente, ela tem que estar arrependida. Ela tem que ter dentro dela que ela é uma pecadora, ela é um pecador e que há um Salvador para ela. E ela vai ter um compromisso, uma aliança com Deus. Por isso você vem à igreja ouvir a palavra, que você fez um compromisso com Deus. Entendeu? Então, a pessoa tem que saber. Então, Pedro está trazendo aqui justamente isso aqui, ó. Não da imundícia, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, batismo, a gente volta a falar novamente. A pessoa se batiza porque ali ele está crendo na morte, no sepultamento e na ressurreição. É para isso. Vamos pegar Romanos 6. Romanos 6, e depois nós temos algo. Porque nós temos, irmão, somente no Novo Testamento, 96 passagens sobre batismo. Não vai dar para a gente passar por tudo. É 96. A metade só sobre batismo, assunto de batismo. Quem sabe, né? Romanos 6. Ó, olha, no início, né? Romanos 6. Não, vamos do primeiro até o 8, né? Até o 8.
Não, vamos até o 12, que eu quero mostrar algo aqui para vocês. Meu Deus. Ei, maravilha, nós nunca tínhamos visto isso. Olha como é bom. Ó, que diremos, pois? Paulo perguntando. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, a pessoa quer ficar no pecado, não quer que a graça seja mais abundante na vida dele? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí vem Martim Lutero e diz assim, no dia do meu batismo, eu pensei que eu tinha sepultado o velho homem pecador, mas ele sabia nadar. Quantos pecados de crente está nadando em cima dele? Nadando. Afoga esse demônio do inferno, do pecado, que Jesus pagou o preço no Calvário. Aleluia! Mas o pecado continua nadando em você. Martim Lutero disse, irmão, o camarada sabia nadar. Por quê, irmão? Não é brincadeira, não. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Aleluia! Amém. Então o batismo nos chama para viver como? Novidade de vida. Aí Paulo, lá na frente, ele vai dizendo, esqueci-me as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Aí você começa a viver uma novidade de vida. Gente, meu Deus, novidade de vida é coisa diferente, é coisa boa demais, novidade de vida. O que é novidade, gente? O que é novidade? Quando você, meu Deus, ganha um presente ou algo ali, é algo novo que te dá, é uma alegria, é um contentamento, é uma felicidade, é uma novidade, é um novo blazer, é um novo carro. Quando você troca de carro, uma novidade, um carro, você está de carro novo, que novidade, hein? Alegria, é o que Paulo está externando aos romanos, escrevendo, vivamos em novidade de vida. Amém. Batismo é viver novidade, é se alegrar, porque... Meu Deus, gente, olha, uma das maiores alegrias do crente deveria ser, e não é, mas deveria ser, quando você levanta, eu era um pecador, só que agora eu sou salvo! Sou salvo pela graça de Deus, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. É um paradoxo, como nós aprendemos ontem em Perus, paradoxo, coisa incrível, mas é verdade. Gente, como Jesus foi criticado, como tu perdoa pecados? Aí Jesus assim, qual que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, dizer, pega a tua cama, levanta e anda, vai embora. Irmão, aquilo ali para eles, irmão, sabe, aquilo ali era um absurdo, do cúmulo, Jesus perdoar pecados. Mas somente Deus. Aí você pega o cego de nascença, como nós deveríamos ler e reler, São João 5, o cego de nascença. Se ele é pecador, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Entendeu? Olha, eu não sei não, meu amigo. Olha, eu não sei não, meu amigo. Você entendeu? Eu não sei explicar muita coisa, mas eu só sei que eu era um bembum, era um cachaceiro, era um drogado. E agora eu vivo em novidade de vida. Eu vivo alegre na presença de Deus. Há uma alegria no meu coração. Ele já me livrou de tanta coisa. Aqui me suicidar, aqui me matar, aqui matar os outros. E toda hora ele não deixou. Ele não deixou, meu amigo. Olha, eu não sei o que ele é, mas eu só sei que ele trabalha na minha vida. Glória a Deus. É maravilhoso demais, gente. Você entendeu? É algo como diz Deus, eu fico todo arrepiado. É bom demais, né? Mas vamos continuar aqui. Agora nós vamos chegar em algo bom aqui, viu? Que é batismo. Olha o que é batismo. Nós vamos chegar em algo aqui que, meu Deus, olha aqui. Andemos nós também em novidade de vida, Conduta, meu irmão, conduta. Paulo está chamando aqui, depois do batismo, você tem que ter uma conduta.
conduta cristã. Nós temos um estatuto, nós temos aqui, ó, o que fazer, como nos instruir, como andar, como negociar, como falar, como agir. Nós temos tudo aqui, nós temos tudo para manter o nosso coração limpo diante de Deus. Limpo, 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 puro. Aí você vai ver, meu irmão, você vai ver crente andar sob as águas, meu amigo. Aí você vai ver pessoas sendo curadas, restauradas. Você chegar no ambiente, algo, a pessoa vai te procurar, chorando, querendo tocar em você, querer a tua presença, porque é a presença de Deus na sua vida, andando em novidade de vida, o poder de Deus na sua vida. Você vai ver a coisa fluir. Entendeu? Como é que eles vão ver Cristo na terra? Em você, na igreja. Mas vamos... Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O velho homem foi com ele crucificado, irmão. Meu Deus, batido. Quando você é batizado, você tem que saber que aquele velho Rafael, José dos Santos, foi com Cristo crucificado no Calvário. Glória a Deus, é bom demais, irmão. É bom demais. Não, o velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, sem defeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Seja desfeito, né? Tudo aniquilado. O sangue, ó, o cloro de Deus é o sangue de Jesus Cristo. Ó, aniquila. Aí vai mais Miqueias 7,19. Lançado no fundo do mar. E não me lembrarei mais. E não me lembrarei mais. Louvado seja Deus. Não me lembrarei mais. Como é que você vai se lembrar, se martirizar, sofrer por algo que Deus esqueceu? Ei, meu Deus, hein? Agora vem algo aqui, viu? Meu Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Meu Deus, olha, meu Deus, a morte não tem mais domínio sobre nós, irmão. Que é isso, meu Deus? Ai, Paulo, por isso que Paulo bradava mesmo. Oh, morte, onde está teu agrilhão? Sepultura, onde é que está a tua vitória? Eita, coisa boa! Quando o homem realmente que morde na porta, um exército ali na frente com um metralhador e tudo, você passa de peito erguido, se não for minha hora, nenhuma bala vai me atingir, meu amigo. E você passa que passa, meu amigo. Você entendeu? Você está se afogando, lá não tem nada. Deus coloca um barquinho, um salva-vida na hora para tirar, porque não é a tua hora. Você não teme nem a morte, você não teme nada. Entendeu, irmão? Crente revelado não tem medo de morte, de nada, gente. Meu Deus, olha, enquanto não chegar a hora sua, meu amigo, não adianta. Como diz, né? Quando Deus não tirar seu cartão da chapeira, meu amigo, não adianta. Pode se levantar um exército contra você, como disse Davi, né? Agora, ó, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. É isso que a pessoa tem que entender. Quando ele é batizado, ele vai viver agora para Deus, ele não vive mais para o velho homem, não é mais o seu gosto, não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, seja feita a tua vontade. Meu Deus. Agora vamos... Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Agora vem, ó. Vou encerrar esse capítulo aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Então, o pecado é um governo, ele quer reinar em você. Ele quer fazer domínio sobre você. Aquilo que Jesus te libertou, Paulo está dizendo, ó, não deixe o pecado reinar, não deixe, não reinar. Então,
O pecado é um governo, irmão. E muitas das vezes você quer administrar o pecado da sua vida. Uma vez você já foi livre, foi libertado do pecado e você deixa aquele domínio do pecado continuar, né? Continuar. Então agora vamos ver um pouquinho por que essa doutrina dos mormons é batizar pelos mortos. Existe isso aí também, porque existe várias, né, fórmulas de batismo, batismo por emersão, batismo por pingo d'água, por derramamento de água, 7 vezes para trás, 7 vezes para frente, 3 vezes para cá, um é para o Pai, outro é para o Filho, outro é para o Espírito Santo. Há diversas formas, mas nós temos que entender qual é a forma bíblica. A forma bíblica. E Paulo, quando estava falando sobre a ressurreição, no versículo 29, ele está trazendo aqui, né, orientando a igreja que se não houver uma ressurreição, quer dizer, é vã a nossa pregação. É vã, porque se nós batizamos, crendo na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo, e se o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus, habita em você, aí Paulo está trazendo aqui correções ali para a igreja de Corinto. Você pode ver, onde que Paulo mais corrige é justamente as cartas aos Coríntios. Por quê? A igreja era trabalhosa, porque era uma igreja maior. Era uma igreja maior. E aqui ele está trazendo, né? Cristo era as primícias, né? Primeiro Cristo e depois aqueles que crêem. Aí, nesse versículo 29, erroneamente, né? Joseph Smith interpretou que a pessoa batizando aqui por procuração. Então, ele chega ali na sua casa, então, dependendo de como a pessoa está, triste, angustiada, porque um filho se suicidou, ou uma mulher, ou um irmão, um marido, alguém da família, e a pessoa triste, então, ele vai trazer a consolação do Evangelho de Jesus Cristo e trazer uma opção. Olha, você pode batizar por procuração, batizar pelo nome dele. Como não está aqui, está na Bíblia. Eles interpretam erroneamente esse versículo. Quando Paulo está mandando afastar-se dessa prática, eles tomam como que cumprir essa prática. Quer dizer, o batismo por procuração. Vocês entenderam? Vamos ler para vocês entenderem, né? De outra maneira, que varão os que batizam, de que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, Paulo está trazendo justamente isso daqui, né? E, então, eles fazem esse tipo de batismo por procuração, né? Mas Paulo está trazendo aqui para você se afastar dessas práticas. Que adianta? Que adianta se batizar ou por mortos, ou por aquilo, se Cristo não ressuscitou? É vã, não vale nada. Então, vamos continuar aqui. Então, nós vemos, irmão, a igreja começando aqui em Atos 2, 38, e nós vamos agora mais um pouquinho para Atos 8, verso 12 e verso 16. Depois, Atos 8, nós vamos só em algumas escrituras, porque são muitas, né? Nós não teremos tempo. Chegando aqui no versículo 12, o que disse Filipe? Mas como que cresce Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava ali tanto homem como mulheres. Ali, né, se batizava. Nós vamos ver no 16 também, ele continuando, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para Atos 10, Cornélio, né? Você já conhece a visão que o anjo aparece a Cornélio, mas Deus iria mandar um anjo para falar com Cornélio e depois para falar com Pedro, para Pedro chegar lá e batizar errado, não batizar corretamente. E o anjo falou bem claro para ele, falou para Cornélio que ele falaria palavras para a vida eterna. E nessas palavras para a vida eterna está justamente aqui, e que nós vamos ler agora, né? No
no 47. Respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água? Então nós vemos que batismo está atrelado com água. Batismo está atrelado com água. Há muitos que divergem. A própria palavra batismo, ela já está dizendo, né? No grego, que é justamente submergir, né? Submergir a pessoa, sepultar. Ninguém sepulta. Nós acabamos de ler Romanos 6. Sepultados com ele pelo batismo. Sepultar. Sepulta uma pessoa, deixa a mão de fora, deixa o pé de fora. Não. Antigamente era 7 palmos, né? Hoje em dia está quase que só 3. Quase a gente está vendo o corpo, né? Porque parece que o negócio está... E agora, as covas agora não é mais no chão, agora é tudo em gavetões, né? Já estão, muitos cemitérios já aderiram essa prática, porque não já está tendo mais terra, né? Então as pessoas estão fazendo vários andares, né? Mas não importa onde você foi sepultado, ou se foi cremado, ou não importa, meu amigo, na voz da ressurreição, você vai vir. Você vai vir. Então, fizeram uma pergunta para mim, mas pastor, pode cremar? Meu amigo, pode cremar, pode cortar, pode sepultar, pode pôr onde que for, meu amigo. Se você faz parte do plano da ressurreição, quando ele vier, você vai subir, meu amigo. Não adianta. Por quê? Aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus está em você, né? Pode alguém, porventura, recusar água? Aí você vai também em Atos 8. Nós passamos por 8 e não falamos aquele lá de Cândice lá, né? Vamos lá. No 38. E parou o carro, né? Então, estava ali, Filipe foi ali, o Espírito Santo mandou, ó, encosta lá. E indo ele caminhando, versículo 36, Atos 8, depois eu vou lá para Atos 10. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Então eles pegaram o pé de alguma água, né? E ele perguntou e disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Você vê que a coisa está em crer e for batizado, será salvo. Se crês de todo o coração, não é parcial, é todo o coração. Ah, na dúvida, se é seu batismo, se é seu não batismo, você não crê de todo o coração. Se você está em dúvida de batizar, o certo é não batizar. Esperar verdadeiramente se você crê de todo o coração. Então, por que muitos não têm muitas vitórias na vida cristã? Porque não começou certo. Não começou corretamente, não é? Se arrependendo, fazendo confissões, andando com Cristo. E aí ele disse, né? Se crê de todo o coração, respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro, desceram ambos a água, aqui está, pegou a água, não, desceram a água, foram ter com João no Jordão, para serem batizados, tinha que ir às águas, aí nós cantamos, vinde às águas, né? Já está pronto aí para vir às águas? E mandou parar o carro, ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram, então saíram da água, saíram. Bíblia, gente, saíram da água. Né? Então, provavelmente, né, era uma boa distância para entrar lá, porque saíram, a Bíblia faz menção, saíram da água e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, né? Meu Deus. E foi para Azoto, jubiloso. Qual a escritura que nós estávamos? Atos 10, né? Atos 10, Cornélio, né? Cornélio. Então, porventura, pode recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogar-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Agora nós vamos, irmão, algo tremendo, antes de uma pessoa batizar, eu penso que se não acontecer, como Deus fez com Lídia, é bom não batizar, é bom não tomar essa prática. Tem que acontecer como Deus fez com Lídia. Como é que Deus fez com Lídia? Vamos ver, Atos 16,
Atos 16, 14. Atos 16, 14. São algumas práticas de batismo que nós devemos atentar para isso, porque vamos evangelizar muita gente. E é os rudimentos, né? É os rudimentos. É os primeiros. Vê o 14, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Então ela já era crente, ela servia a Deus. Ela já servia a Deus. Nos ouvia, quer dizer, ó, pregação do Evangelho. Sempre tem que ter a pregação do Evangelho em primeiro lugar, para a pessoa tomar uma decisão. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quer dizer, a pessoa tem que abrir o coração. Não. O Senhor lhe abriu o coração. Quer dizer, se Deus não abriu o coração da pessoa para estar atento ao que o Evangelho tem a nos dizer, quer dizer, como é que faz? Né? Então, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vamos pegar outro, Crispo. Crispo, o que aconteceu com Crispo, com toda a sua família, né? E aqui nesse mesmo capítulo aqui também nós vemos aqui o carcereiro. O que faço? O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Né? Aí, o que é que Paulo disse para ele? Crês no Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que crer no Senhor Jesus Cristo, automaticamente ele tinha que ser batizado. Ele e sua casa, como a Bíblia narra. E eles foram batizados, porque está atrelado ao plano de salvação, o batismo. Ah, mas e o ladrão da direita, né? O ladrão. Ele foi salvo e não se batizou. Ali, circunstância. Ele estava naquele seu último momento, nunca tinha pensado em Deus, mas ele creu no Senhor Jesus e perguntou para ele, lembra-te de mim. Lembra, fez uma aclamação, ele clamou, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus é o único que pode salvar e fazer o que quiser sem dar satisfação a ninguém, é ele. Amém. Entendeu? Então, irmão, muitos de nós, irmão, queremos colocar peruca branca. Não, aquele vai ser salvo porque fez isso, fez aquilo. Ó, você está errado. Você está errada por isso. Pelos seus arrazoamentos, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, você está errado. Então, ele torna-se juiz daquele assunto, porque ele é o gestor daquele assunto. Então, quem discordar daquilo está tudo errado. Por isso que a coisa está como está aí, né? Porque eles não têm a Bíblia como seu guia. E interpretam erroneamente para o seu bel prazer. Então, muitos interpretam as Escrituras para seu bel prazer. Agora, vamos a Crispo, Atos 18, verso 8. 18, Atos 18, verso 8. Vamos ver Crispo. Nós estamos só indo algumas escrituras, né? E aqui, ó. Então, nós vemos aqui, ó. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor. Ele era principal, hein? Quando você fala principal, você vai ver de Jairo, era um príncipe, irmão. Ele tomava conta ali de uma sinagoga. Jairo tomava conta da sinagoga. Você vai buscar nas escrituras e na história, Jairo tomava conta da sinagoga. Aí nós vamos ver as narrativas, a história. Por que Jesus foi para Cafarnaum? Porque justamente em Cafarnaum, aquele centurião romano que construiu a sinagoga, que Jesus curou o seu servo, então ele tinha liberdade de pregar na sinagoga em Cafarnaum. Tudo é uma estratégia do nosso Deus. Ele sabe como fazer para levar o evangelho, meu irmão. Chegou uma certa hora, ele disse assim, vamos para Samaria. Mas eu não vou aqui para Samaria. Ali tinha uma mulher desejosa ser salva. Ali tinha uma filha de Deus, irmão. É algo maravilhoso, irmão. Por isso que nós não devemos questionar a soberania de Deus. A super graça de Deus, o seu amor infinito. Entendeu? Porque os homens, irmão, tornaram-se juiz na terra, sendo que Jesus mesmo que disse que ele não veio para julgar.
Ele mesmo, mas os homens, os religiosos, os ministros, querem ser juiz. Não, esse vai, esse não vai, aquele não vai, não, por causa disso, por causa daquilo outro. Meu Deus, hein? É um perigo grande. Já imaginou? Muitos sacerdotes naqueles dias que conhecia aquele filho pródigo, conhecia tudo ele, aquele pai religioso, sempre ali. Quando ele desviou, tá ali, aquele lá não tem mais jeito para ele, né? Tem mais jeito para ele. E aí ele morre. Quando chegar no último dia, vai ver ele lá. E aí, como é que vai? Mas, rapaz, você está aqui, ele morreu antes, né? Não, nem viu o retorno do filho pródigo. Como é que fica? E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, a gente vê, muitos dos coríntios, a gente vê nas escrituras, as conversões ali, né? E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Isso aqui eu vou encerrar aqui, ó, já passamos do horário, não tem jeito, né? Já passamos, ó, já vai dar meio-dia, né? Bom, eu vou encerrar, porque não tem como, tem muita coisa, muita, Pode perguntar. Oi? Pode ser, porque... Hã? Então, vamos lá. A primeira foi, você disse que o batismo tira a marca de Adão. A pergunta é assim, se isso é literalmente ou só apenas uma simbologia? Então, vem aqui com o microfone para ficar para todo o povo, porque nós temos uma audiência aí. Nós temos uma audiência, e essa audiência gostaria que... Aqui, ó. Aqui. Duas perguntas para... Certo, vamos lá. Que eu não cheguei a compreender aqui direito. A primeira é que houve a expressão assim, que o batismo, ele tira a marca de Adão dentro de nós, certo. né? A pergunta é se isso é literalmente ou simbologicamente. Certo. Né? Porque Então, se fosse literalmente, estava soando como batismo para regeneração, entendeu? Então, vamos lá. Então, nós vemos aqui, nós temos duas etapas aqui. Quando Paulo falou aqui em Romanos 6, né, para que o corpo do pecado desfeito, então é literal. Paulo está falando literal. Corpo do pecado, versículo 6, tá certo? Corpo literal, ele é desfeito, a fim de que sirvamos, mas não no pecado mais. Então, a coisa, né, é das práticas que a pessoa está fazendo literal naquele corpo, certo? Naquele corpo. Agora, a coisa é simbólica acerca do que aconteceu com Adão, coisa que o que ele está praticando aqui. Aí você vai para Salmo 51. Quando você fala no Salmo 51, o que é que o salmista está dizendo, como que ele veio ao mundo, como que nós vimos ao mundo, né? Nós vimos ao mundo em pecado e falando mentira. Quando, em São João 5, quando aquele cego chega ali, que aqueles fariseus o encurralam ali, diz assim, como tu, cheio de pecado, queres nos ensinar? Ele se justificando, né? Então, a coisa, o pecado, a prática é pessoal, mas do pecado desde o princípio. Entendeu? Não entendi. A pergunta é, a marca de Adão, que foi retirada de nós no batismo, ela é literalmente ou é apenas simbolicamente? Tá Aí bom. você leu a questão do texto de Paulo, falando que é literal, que o corpo se desfeito. Eu acredito que se fosse literal mesmo, ele não teria um mal dentro dele. E logo nos próximos capítulos ele fala que o mal habitava nele e ele lutava contra essa concupiscência da carne. Então, o DNA de Adão continuava ali. A marca de Adão, literalmente, continua dentro de nós. Hoje nós temos que lutar contra ela, então, entendeu? Por isso que é nesse sentido. Aí, se o batismo tiraria isso de nós, não seria nem um batismo para a regeneração. Aqui é a justificação. Você vai ver em Romanos 5. Seria maior ainda, como se o batismo fosse para tirar a marca de Adão. Não. Seria tipo até a glorificação, porque na glorificação esse DNA de Adão que vai sair dentro de nós. Vamos lá.
Então, você tem que ver, a partir do momento que a pessoa toma-se o nome de Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados, tá certo? Que ele praticara naquele corpo, tá? Naquele corpo. Então, ele é emergido, ele é perdoado, justificado. Então, justificado. Mas ele continua com aquele desejo, aquela marca de Adão lá, continua dentro dele. Você entendeu? Continua dentro dele. O que é que vai tirar essa marca adâmica, esse desejo de pecar dentro de você? É justamente nascendo de novo e sendo cheio do batismo de fogo do Espírito Santo. Aí queima a serpente dentro de você. A marca de Adão definitivamente é morta. Amém? Entendeu? Tá correto? Eu gostaria que o senhor lesse o versículo lá novamente, porque... Qual o versículo? Lá na minha opinião... Qual ele versículo? fala quando o corpo é desfeito, ele fala não sobre o batismo, fala acerca da crucificação com Cristo. Ou seja, quando você morre com Cristo na cruz, aí a Bíblia diz que o corpo do pecado é desfeito. É justamente, irmão. Ali, quando você é sepultado, você está sendo sepultado com ele pelo batismo. Você entendeu? Você entendeu? Vamos ler novamente, para vocês entenderem, então. Oi. Continuar o domingo que vem nesse assunto? Sim. Porque eu tenho umas coisas... Tá vendo? Vai continuar ou não? Não, então, domingo que vem, irmão, nós não vamos ter a escola. Agora, nós não vamos ter a escola por conta do encontro. Por causa do encontro lá em Sorocaba. Então, eu gostaria que... Mas já não vai ficar encerrado hoje, não. Oi? Esse assunto não vai ficar encerrado hoje. Vai continuar aí na outra escola? A senhora quer? Bom, só se... É que tem que haver uma... É que, na verdade, nós estamos no primeiro culto, é a modalidade... Lembra? A primeira modalidade, não é? Nós estamos na primeira modalidade. Aí não é- A segunda já foi descartada, que a irmã Luciana chegou 9 horas. Se ela fosse ter o culto das crianças, tinha que chegar 8, né? E aí Então- é um assunto tão importante, Irmã Luciana. que é bom discorrer mais com calma para os irmãos entendendo. Mas, E dá mais tempo mas pra eu entenderam um pouquinho sobre o que é que vocês acharam aí? É? Tem mais alguma coisinha só para ficar mais bem entendido? Irmão, não, nós temos... Olha, eu não segui aqui. Oi, senhor. Nós temos uma purificação. Vamos esclarecendo, vai ter... Né, nós vamos entrar direitinho, né? Sobre arrependimento, sobre ensinar. Tem que ensinar. Porque se não ensinar... É igual o farol. Quer dizer, se não tiver um farol, ensina, você tem que parar no farol vermelho. Se você não parar, você leva uma multa. Se não ensinar... Porque você vai tirar a carne, tem que ensinar, fazer um cursinho para tirar a carne. Senão você vai fazendo um monte de manobra errada para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Porque tem que ensinar. Então, o batismo tem que ensinar para você saber como fazer e o que fazer, com convicção, com segurança. Entendeu? Né? Tudo certo? Cadê o hino? Tem a última? Então, há um hino para encerrar, irmã Thaís? Tem um hino aí, irmã Thaís? Irmã Thaís, ou quem vai cantar um? Irmã Thaís mesmo, né? Então, a gente vai bom, vamos ver, né? Nossa, nós tinha tanta coisa, muitas coisas aqui, principalmente falando, né? Falando que, meu Deus, batismo, se a pessoa não realmente confessar, não se arrepender, isso é um dos pontos principais na minha visão. Se a pessoa que foi batizada, ele não ter essa consciência que tem que confessar a Deus e se arrepender, primeiro, confessar, arrependido, né? Arrependido, aquele batismo não serve. Pode ter sido batizado no nome de Jesus ou da maneira que você quiser, não serve. E uma das coisas é que foi destinado aos crentes, né? O cristianismo, o batismo foi destinado aos crentes, aqueles que crêem. Então, a pessoa tem que crer. Crer, for batizado. Quer dizer, se não crer, como vai ser, né? Foi nossa primeira escola, até que foi bem, rapaz. Meu Deus, quase 2 horas, né? Vamos continuar.
Quarta-feira, culto de oração, né? Quarta-feira. Aí passando esse domingo, no outro domingo, nós vamos ter um outro formato. Vamos ver como que vai ser. Nós vamos ter um estudo. Nós temos que escolher aqui, né? Os professores da escola dominical. E aí? Tem algum nome aí que vocês possam indicar aí para... Não, o pastor já está aqui, irmão. Só quem quer tomar é o superintendente. Cadê? Irmão Leandro? Então nós já temos um, ó. A igreja escolheu o irmão Leandro como professor. Mas nós temos que ter uns 3 ou 4. Gabriel. Então nós temos Gabriel, irmão Rafael. Irmão Rafael disse que está de férias. Quem? Irmão Jonas? Então, irmão Jonas, irmão Severino. Então tá bom. Então nós já temos 4. 5 para dar o número da graça, mais um. Irmão Isaías. Então tem o irmão Isaías. Então nós temos 5 professores que escaladamente o Espírito Santo os escalará, né? O Espírito Santo os escalará para trazer estudos bíblicos, né? Lembrando que depois do estudo eles vão ter em média 40, 1 hora, e aí nós vamos ter os louvores. O culto, enquanto está o estudo aqui, as crianças estão lá. Vamos ver se o irmão Leandro, um dia que ele não tiver, o irmão Leandro, junto com a irmã Thaís e alguma outra irmã aí que possa ajudar, né? No cântico aí. Mas vai ter o irmão Leandro como professor da escolinha. Tá bom? 9 horas. Começou muito tarde, né? Mas, gente, 8h30 não tinha quase ninguém aqui. Então, como é que faz? E aí, irmão Marco, o que é que você acha? Sua opinião? Não, né? Irmão Marco é madrugador. O profeta diz assim, eu gosto de homens madrugador. Meu madrugador. Coisa que tá difícil, né? Quanto a isso. Então, tudo hoje é experimento, viu? Calma aqui, calma lá. E muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. Quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. Aleluia! A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação. Diz que ele é como a ovelha, quando é provado não reclama não. A prova
traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, ele não desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a benção nas mãos. A tempestade em breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade em breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. O crente é como a palmeira, né? A palmeira, ela cresce para baixo, né? Cresce para baixo. Então, assim deve ser o crente. Quanto mais anos de crente, mais ele deve crescer para baixo. Quer dizer, humilde, né? Humildade, né? Humildade. Temos uma pergunta aí no chat, mas eu gostaria de responder no escritório, tá bom, irmã? Só me procura no escritório. Apesar que a mensagem que nós ouvimos já responde, mas para não constranger, né? Para não constranger a irmã, eu prefiro não responder publicamente, mas te responder no escritório, né? No escritório. É simples, é uma pergunta simples, mas para quem ouviu a mensagem, a resposta já está, né? A resposta da pergunta da irmã está na mensagem, né? Simples, né? Se nós entendemos o que é batismo, confissão de pecado, arrependimento, então acabou, né? A sua resposta já está dada só com essas palavras. Vamos colocar de pé, vamos agradecer, mas se a irmã desejar um pouco mais profundo, a gente fala para a irmã, né? Quem vai fazer a oração final aí? Quem deseja? Está com o coração ardendo aí para orar, né? Tá aí, tem o microfone aí. Quarta-feira, culto de oração, culto de oração. Nosso Deus, estamos agradecidos ao Senhor por esse domingo de manhã. Estamos dando início aqui o primeiro dia da nossa escola bíblica dominical. E pedimos que as chuvas das tuas bênçãos caia sobre os teus filhos. Pai, todos os avivamentos que aconteceram foram primeiramente através de um estudo profundo da palavra. E o Senhor tem nos dado isso através da mensagem do sétimo anjo. E estamos aqui para descobrir, através do teu Espírito, tudo aquilo que o mensageiro tem nos mostrado através da tua santa palavra. Abençoe o teu povo, Senhor. Que a mão do Senhor nos leve e nos guarde durante o decorrer de todo esse dia e até a vinda do Senhor. Nós repreendemos a força do diabo, do inimigo, e declaramos diante do Senhor, Pai, a todos nós aqui reunidos, que essas escolas dominicais será uma bênção para os teus filhos. Abençoe o pastor Gladson, que a graça do Senhor seja sobre ele e que ele tenha, Pai, a direção do Espírito em tudo que ele for fazer, para a glória do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe, né, cada um. Aleluia.